Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse tapete super econômico e bem rápido de ser confeccionado. Uma ótima opção para venda. Bem, pessoal, e antes de começar a aula e conferir a lista de materiais, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Assim você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Aí embaixo, na descrição do vídeo, eu deixo todas as informações sobre o tapete, medidas, quantidade em gramas. Então, fica bem fácil para você se guiar durante a confecção. Agora sim, vamos conferir a lista para depois dar início à aula. Para trabalhar o tapete, eu vou usar um cone do barbante Apollo da Círculo. Esse é o número 8, 470 metros. Vou usar também agulha para crochê número 3,5 a 4. Se o seu ponto for mais apertadinho, use a número 4. Cola de silicone para fazer o arremate e tesoura também para o arremate. Esse tapete, gente, ele é super econômico. Eu usei aqui cerca de 350 metros, então sobrou bastante de um cone do barbante. Então, para vocês terem ideia de como ele é super econômico. E ele é bem rapidinho de ser feito também. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque não tem dificuldades para confeccionar o tapete e ele fica pronto rapidinho. Bem, pessoal, e todos os materiais citados aqui na aula, vocês encontram na loja Mega Armarinho. Então, depois passe na loja, dê uma visita, né? Faça uma visita no site, porque realmente vale muito a pena. O Mega Armarinho entrega em todo o Brasil com rapidez e segurança. Eu vou deixar para vocês, tanto na descrição do vídeo aqui embaixo, quanto o link aí em cima no vídeo, para que depois você dê uma passadinha no Mega Armarinho para conferir todas as novidades. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o tapete fazendo um cordão com 33 correntinhas. Depois disso, eu conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Contando as correntes como um ponto, eu já fico com 2. Faremos o total de 6 pontos nessa mesma correntinha, na quarta corrente de base. Trabalhei 4, 5 e agora o sexto. Uma dica, para não ficar com esse espacinho mais aberto, eu pego na laçadinha mais abaixo, ou seja, eu não passo só em uma laçada, eu venho na mesma correntinha, no mesmo lugar, só que pego 2 laçadinhas. Já tenho os 6 pontos, e vejam só como ele fecha esse espaço. Agora, eu trabalho uma corrente, pulo uma de base, e começo a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha, até completar o bloco com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, uma corrente, pulo uma corrente de base e faço 3 pontos altos, um para cada correntinha. Novamente, uma correntinha de espaço, pulo uma de base e trabalho até completar os 3 pontos, um para cada correntinha, até chegar aqui ao final da carreira, onde sobra o espaço para fazer essa parte arredondada, que são os 6 pontos juntos. Já cheguei aqui praticamente ao final da carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, com 3 pontos cada, separados por uma correntinha.
Aqui no final, das 33 correntes iniciais, ficam sobrando duas, ou seja, uma que eu pulo e a outra para trabalhar os 6 pontos altos juntos, igual fizemos aqui no início. Faço uma corrente, pulo uma de base e na próxima trabalho os 6 pontos altos juntos. Os 5 primeiros eu trabalho normalmente pegando só uma laçadinha do ponto, o que até assim ajuda a abrir um pouco a laçada para que não fique o espaço. O 6º ponto, caso você veja que o ponto abriu um pouquinho, você trabalha ele pegando 2 laçadinhas. Aqui, ó, ele nem abriu, porque eu já tenho um nozinho inicial aqui no começo, então, geralmente, esse fica mais apertadinho. Então, se eu vejo que ele ficou fechado, eu já posso fazer o 6º ponto. Então, aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei os 6, faço uma correntinha e agora eu trabalho novamente os 7 bloquinhos com 3 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Agora fica até mais fácil porque eu já tenho os 3 pontos na base, na carreira, na lateral do outro lado que fizemos. Então, é só trabalhar ponto sobre ponto. 2, 3. Uma correntinha de separação. Venho, próximo bloco. 1, 2, 3 pontos. Fiz o bloquinho com os 3 pontos altos, uma correntinha de separação, até chegar no último bloquinho, onde eu volto para finalizar essa primeira carreira e já iniciar a próxima. Cheguei ao finalzinho da carreira, faço uma corrente e aqui eu conto as 3 correntinhas iniciais, 1, 2, 3. Fecho com ponto baixíssimo. Primeira carreira já finalizada. Para começar a segunda carreira, eu faço 1, 2, 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e 2 correntinhas para vira. Venho no próximo ponto de base, onde eu tenho 6 pontos altos juntos, faço um ponto alto. 2 correntinhas, 1 e 2, próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo ponto de base, um ponto alto. Até completar os 6 pontos altos separados por 2 correntinhas cada, formando essa parte arredondada que vai dar o formato oval ao tapete. Então, olha só, fica com essa parte curvadinha. Depois de trabalhar os 6 pontos, eu faço o seguinte: trabalho 2 correntinhas e aqui eu tenho o meu bloco com os 3 pontos altos. Eu faço um ponto alto para cada, completando os 3 pontos. Depois que eu completei os 3 pontos, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, e olho o meu próximo bloco. Tem 1, 2, 3 pontos. Eu venho no segundo, que é o ponto central, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo bloco, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, faço um bloco sim, um bloco não. Fiz esse bloco, agora, eu faço as 3 correntinhas
e faço um ponto baixo no segundo ponto do bloco. 3 correntinhas, bloco sobre bloco, fazendo os 3 pontos. Três correntinhas, próximo bloco, no segundo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas e faço o último bloco, ponto sobre ponto, completando os 3 pontos altos. Depois que eu completo os 3 pontos altos, eu já finalizei essa lateral. E aqui eu tenho 6 pontos novamente, onde eu trabalho 2 correntinhas, venho sobre o primeiro ponto dos 6, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, sobre o próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto, até completar os 6 pontos. Depois que eu completei os 6 pontos, eu vou novamente percorrer a lateral, a outra lateral aqui de baixo, fazendo a mesma contagem. Então, faço 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. O próximo bloco, eu faço as 3 correntes e prendo um baixo no segundo ponto. Depois, eu faço o bloco, 3 pontos. Depois, eu prendo um baixo, bloco, 3 pontos. E assim, eu vou até completar toda a lateral. Bloco, prendo baixo. Como já fizemos nessa lateral anterior, eu repito o mesmo nessa lateral seguinte. Cheguei ao final da carreira, já fiz as 2 correntinhas e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu dou início à terceira carreira da base. Faço as 3 correntinhas que eu conto como um ponto, e depois disso, eu volto nesse mesmo ponto de base e trabalho um ponto alto, ou seja, aqui nessa parte arredondada, onde eu tenho 6 pontos, faremos os aumentos. Separo com 2 correntinhas, próximo ponto, trabalho 2 pontos altos. Separo com 2 correntinhas, próximo ponto alto, trabalho 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, próximo ponto, trabalho os 2 pontos altos juntos. Então, aqui vamos formando os blocos de aumento, ou seja, eu tinha os 6 pontos, um ponto, 2 correntinhas. Agora, eu já formei o aumento ficando com 6 blocos, com 2 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. E eu vou dessa forma até completar os 6 blocos. Completei os 6 blocos com 2 pontos altos cada e 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar a lateral. Faço 2 correntinhas e o primeiro bloco, onde eu tenho os 3 pontos altos. Aqui eu trabalho ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Agora, eu tenho o ponto baixo em cima do bloco da primeira carreira. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E trabalho bloco sobre bloco lá no próximo bloco de base, pulando esse espaço. Bloco sobre bloco, fazendo os 3 pontos. 1, 2, 3, 4,
5 correntes, bloco sobre bloco novamente. Cinco correntes e trabalho o último bloco de base, fazendo ponto sobre ponto. Depois disso, eu faço 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, até completar os 6 blocos com 2 pontos, como já fizemos aqui desse lado. E sigo aqui na segunda lateral, fazendo o mesmo trabalhado que fizemos aqui nessa primeira. Faço o bloquinho 5 correntes, bloquinho 5 correntes, bloquinho 5 correntes, bloquinho 2 correntinhas e fecho a carreira. Já finalizei a carreira, agora temos no total 3 carreiras completas. Com essas 3 carreiras, eu também finalizo a camada de repetição, ou seja, faremos uma carreira de bloco, uma carreira prendendo o ponto baixo entre os blocos e outra carreira fazendo as correntinhas entre os blocos. Na parte arredondada, tanto de um lado quanto do outro, sempre faremos um aumento no último ponto de cada bloco. Sendo assim, aqui eu já inicio a carreira fazendo as minhas 3 correntinhas para que possamos levantar a carreira e trabalhar o bloco. No bloco de base, eu tenho 2 pontos, como eu disse para vocês. Agora, em todos os blocos e todas as carreiras seguintes, faremos o aumento no último ponto de cada bloco. Como temos 2 pontos na base, o último ponto do bloco é o segundo, onde eu fiz 2 pontos altos juntos, ficando como aumento. Então, ó, tínhamos 1, depois 2, agora 3. Na próxima carreira, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Sempre 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto do bloco, eu faço o aumento, 2 pontos altos juntos. Vou chegar aqui até o final dos blocos, montando os 6 blocos, agora ficando com os blocos com 3 pontos altos. Depois, eu começo a trabalhar a lateral. Já trabalhei os 6 blocos com 3 pontos. E agora, essa carreira, ela vai ficar toda com os blocos de 3 pontos. Porque aqui na parte da lateral, eu já fiz 2 correntinhas e o primeiro bloco, onde trabalho ponto sobre ponto. Completei os 3 pontos, uma correntinha, pois estamos na lateral, e eu faço... Pulo uma correntinha de base, faço 1, 2, 3 pontos. Uma corrente, pulei aqui uma de base e já faço os 3 pontos do próximo bloco. Então, em cima do intervalo de correntinhas, eu trabalho os 3 pontos do bloco. Depois disso, uma correntinha, a mesma coisa, ó, fiz aqui o bloco em cima do bloco, pulo o primeiro, venho no segundo, terceiro e quarto e não faço o quinto. Fico com mais um bloco com os 3 pontos. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no último bloco. Então, bloco com 3 pontos, bloco com 3 pontos e bloco com 3 pontos.
Depois, eu sigo, faço as 2 correntinhas e trabalho 3 pontos, fazendo o aumento no último ponto, como fizemos aqui desse lado, ficando com 6 blocos, com 3 pontos altos cada. E aqui, nessa segunda lateral, a lateral do outro lado, eu vou seguir o mesmo processo que eu estou fazendo agora. Bloco sobre bloco, e o bloquinho com os 3 pontos no espaço onde eu tenho as correntinhas na base. E dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira. Percorri toda a carreira, tenho a carreira novamente com os blocos nas laterais e continuando os 6 blocos de cada lado. Agora, eu vou manter essa sequência até atingir o tamanho desejado. Eu tenho uma carreira de blocos, a próxima é a carreira onde eu prendo o ponto baixo. Então, tudo igualzinho, eu faço o bloco, faço as 3 correntinhas e no segundo ponto de base, eu prendo o ponto baixo. Pulo o terceiro, pulo a correntinha, bloco sobre bloco. Prendo o ponto baixo, faço o bloco, prendo o ponto baixo, faço o bloco, e depois disso, eu continuo fazendo dos 2 lados os aumentos, ou seja, na lateral eu sigo essa sequência. Uma carreira de bloco, uma carreira eu prendo o ponto baixo, outra carreira eu faço o bloco e o espaço de correntinhas. Aqui, nos blocos, onde eu tenho os 3 pontos agora, nessa próxima carreira ficaremos com 4, depois com 5, 6, 7 e assim por diante, sempre fazendo o aumento no último ponto da base. 3 correntinhas, que eu já conto como um ponto, mais um são 2 e 3. No último ponto, eu faço o aumento, mais um ponto alto, sempre separando nessa parte arredondada os blocos com 2 correntinhas e seguindo a sequência aqui nas laterais com essas 3 carreiras do ponto. Daqui pra frente, então, só repetição. Aumento no último ponto dos blocos dos 2 lados e sigo a sequência das 3 carreiras nas laterais. Continuei trabalhando e aqui eu tenho 12 carreiras no total. Aumentos sempre trabalhados no último ponto de cada um dos 6 blocos. Cheguei aqui no final, nessa carreira de número 12, eu tenho 11 pontos no total, em cada um dos blocos. E aqui, na lateral, tanto de um lado quanto do outro, eu segui aquela mesma contagem do desenho do ponto. Uma carreira de blocos, uma carreira eu prendo ponto baixo, outra carreira eu faço correntinhas e bloco. E assim eu fui até completar as 12 carreiras, finalizando aqui com a carreira das correntinhas entre os blocos. Agora, eu vou fazer outra contagem, porque eu já começo a trabalhar o acabamento. Eu tenho aqui, antes de começar o acabamento, 53 por 37 centímetros. Dessa forma, eu já posso começar a trabalhar o meu acabamento. Eu primeiro vou fazer uma carreira de base e mostrar a contagem, e depois sim, já vamos para a parte do bico do tapete. Tenho aqui o meu primeiro bloco. Vou trabalhar a carreira de número 13. 3, 6, 9, 10, 11 pontos por bloco. Como eu tenho 11 pontos,
eu faço 3 correntinhas que eu conto como um ponto e trabalho até completar 5 pontos altos. Prontinho, 5 pontos. Esse ponto de número 6 vai ser a marcação para trabalhar o meu bico. E do outro lado também sobram 5 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo o ponto de número 6 e faço os 5 pontos altos que restam no bloco. Cheguei no final do bloco, então eu tenho agora essa argola de separação. Faço normalmente as 2 correntinhas, como já fizemos em todas as outras carreiras, e repito a mesma contagem, bloco a bloco, até completar os 6 blocos. Faço 5 pontos, o ponto de número 6 eu pulo, não faço. E faço aqui como separação 5 correntinhas. E depois só trabalho os outros 5 pontos que restam aqui no bloco. 2 correntinhas de separação de um bloco para o outro. Completando os 6 blocos, eu volto para fazer a parte da lateral. Cheguei ao final dos 6 blocos, onde eu tenho agora no centro de cada bloco um espaço com as 5 correntinhas. Agora, eu tenho a parte da lateral, onde eu tenho os 3 espaços com 5 correntes e os 4 bloquinhos com 3 pontos. Eu vou nivelar para que fique igual a essa parte arredondada. Teremos os blocos, espaço na parte central. Então, depois que eu terminei os 5 pontos aqui, eu faço 2 correntinhas, como já fazíamos, e os 3 pontinhos do bloco. Fiz os 3 pontos, só que eu preciso de 5 pontos. Então, eu venho em cima das correntinhas e faço um ponto, na próxima correntinha, mais um ponto. Dessa forma, eu completo 5 pontos no meu bloco. Faço 5 correntes para ficar com esse espaço, como eu tenho nos outros blocos. Pulo uma correntinha e trabalho até completar os 5 pontos. Então, 5 pontos de um lado, 5 do outro e o espaço com as 5 correntinhas no centro. Aqui, ele já dá certinho, porque quando eu faço essa abertura, eu fico com um pouquinho mais de sobra de pontos e ele abre. Se eu fizesse ele sem nenhuma diminuição aqui na parte central, ele ia dar uma ondulada. Mas aqui eu tenho 5 correntes e agora eu só vou fazer 2 de separação. Para ficar igual aqui, ó, 2 de separação, 2 de separação, 5 no centro. Fiz as 2, eu já venho lá no próximo bloquinho. E aqui, eu começo tudo novamente. Eu vou fazer os 5 pontos, 3 que eu tenho no bloquinho, 2 em cima das correntes de base, as 5 correntinhas centrais, e depois das 5 correntinhas, mais 5 pontos.
Fiz as 5, pulo uma correntinha e agora trabalho até completar os 5 pontos altos. Então, essa parte, ela se ajusta, ó, bem certinho. O que ficou sobrando já entra aqui na diminuição. Vou fazer os 5 pontos e depois começo tudo novamente. A parte arredondada, fazendo a divisão e deixando um espaço no 6º ponto, 5 de cada lado, e as correntinhas no centro. 5 correntinhas sempre no centro de cada bloco. Já completei os 5 pontos, faço as 2 correntinhas de separação e, como eu disse para vocês, agora eu começo tudo novamente. Trabalho 5 pontos altos, faço a parte central com as 5 correntinhas e depois o restante dos pontos, mais 5 pontos. 4, 5. Pulo um ponto e faço os outros 5 pontos altos. Ou seja, uma repetição do que já fizemos na parte arredondada do outro lado. Terminei os 5 pontos, tem a divisão de cada bloco, 2 correntinhas que eu permaneço da mesma forma. E sigo por toda a carreira dessa mesma forma. Na outra lateral, eu repito o mesmo trabalhado que eu fiz aqui nessa lateral, fazendo o bloco, 5 pontos, 5 correntes e 5 pontos, e entre eles, 2 correntinhas para nivelar a carreira. Cheguei ao final da carreira, tenho a base para trabalhar os bicos já completa. Agora, eu venho para o primeiro bloco e depois eu vou fazer igual em todos os outros. Aqui, como eu parei no começo do bloco, vou ter que caminhar com baixíssimo até restarem os 2 pontos. Depois que restaram os 2 pontos, eu faço uma corrente e trabalho 8 pontos altos dentro do espaço da argola, onde eu tenho as 5 correntes na base. Vou trabalhar os 8 pontos e volto para fazer a ligação entre um bloco e outro. Finalizei os 8 pontos, faço uma correntinha, pulo 1, 2 e a partir do terceiro começo a trabalhar em pontos baixos. Venho trabalhando um ponto baixo para cada ponto, trabalho 2 pontos baixos no espaço das correntinhas e depois 3 pontos baixos do outro lado. Fico com 8 pontos baixos no total. Uma correntinha dentro do espaço das 5 correntes, eu trabalho os 8 pontos altos. 8 pontos altos no espaço, uma correntinha, pulo 2 de base. 8 pontos baixos entre um bloco e outro, pulo 2 pontos, uma correntinha. Novamente, 8 pontos no espaço das correntes. Dessa forma, eu vou trabalhar toda a carreira, porque todos os blocos são iguais, inclusive os blocos da lateral. Eu vou dar a volta em toda a carreira, volto mostrando os detalhes para vocês e depois já vamos para a segunda carreira do bico. Trabalhei toda a volta da carreira, agora eu venho para a próxima. Eu fechei aqui e restam os 2 últimos pontos. Logo a seguir, eu tenho o primeiro bico. Faço uma correntinha laçada na agulha e eu vou fazer os 8 pontos em relevo na parte de trás do trabalho. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, olha só, eu tenho o primeiro ponto, já fiz uma correntinha, eu dou uma laçadinha na agulha e venho com a agulha lá por trás.
cruzo pela frente do ponto e busco o fio levando ele lá para trás. Faço o meu ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação novamente. Todos os pontos faremos em relevo na parte de trás. Laçada na agulha, como se eu fosse fazer normalmente o ponto alto, só que eu venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente do ponto e busco o fio. Esse fio passa pela frente do ponto e eu busco ele lá para trás. Dou uma esticadinha para o ponto ficar mais solto e aparecer mais o relevo. E depois que eu já puxei ele lá para trás, eu faço o meu ponto alto, que fica em relevo porque pegamos por baixo lateralmente no ponto. Uma correntinha novamente. Venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada, levando ela lá para trás. E aqui eu faço o meu ponto alto, que fica em relevo na parte de trás do trabalho. Faço ponto a ponto até chegar no 8º ponto de base. Completei os 8 pontos separados por uma correntinha, ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Faço uma corrente, pulo 2 pontos e a partir do terceiro eu trabalho até restarem os últimos 2 pontos dos 8. Fico com 4 pontos, ó, que restam os 2 que eu não faço. Parte central, 4 pontos baixos. Uma correntinha, passo a agulha por trás do primeiro ponto dos 8, busco essa laçada levando ela lá para trás e faço o meu ponto em relevo na parte de trás. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. 8 pontos altos em relevo na parte de trás, separados por uma correntinha. E 4 pontos baixos entre um bico e outro. Não faço os 2 primeiros e os 2 últimos. Já cheguei ao final da carreira, agora eu inicio a carreira de acabamento, fiquei com os 4 pontos baixos entre cada bico, e agora a carreira de acabamento eu trabalho em pontos baixíssimos, até chegar aqui em cima do primeiro ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho em cima do segundo ponto. No segundo ponto, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e fecho com baixíssimo. Pego sempre 2 laçadinhas para ficar bem reforçado o fechamento do picô, sempre com ponto baixíssimo. 2 correntinhas de separação. E, novamente, ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando o ponto picô. 2 correntinhas e repito tudo novamente. Um ponto alto, com picô de 3 correntinhas em cima de cada ponto, sempre separando com 2 correntes. O último ponto, eu não faço picô, assim como eu fiz aqui no primeiro, ó, 3 correntinhas pro ponto, 2 pra vira. Por quê? Ele já vai unir aqui com o bico que eu faço o próximo bico. Então, aqui é a união dos dois, por isso que eu não faço picô nem de um lado, nem do outro, porque senão os picôs ficariam encostados e acaba nem mostrando certinho o desenho do picô. Então, eu venho até o penúltimo. Quando chegar no último, eu volto para passar aqui, fazer a passagem de um bico para o outro, e depois teremos uma repetição em volta de toda a carreira. Cheguei no último ponto, eu não faço picô no último, fico com 6 pontos com picô, o primeiro sem picô e o último só o ponto alto sem o picô. Aqui eu faço uma correntinha de separação
e já venho em cima do ponto do primeiro ponto do próximo bico. Faço o ponto alto, 2 correntinhas de separação e começo tudo novamente. Ponto alto, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando o picô, 2 correntinhas de separação e novamente ponto alto, picô com 3 correntinhas, 2 correntes de separação. De um bico para o outro, fiz o último ponto alto sem picô, uma correntinha e já venho sobre o próximo bico, fazendo o meu ponto alto primeiro e o último sempre sem o picô. E dou a volta em toda a carreira. Cheguei no final da carreira, já cortei o fio para montarmos aqui a parte do arremate. Eu faço da seguinte forma: fecho com um ponto baixíssimo, aqui eu cortei, deixando uns 10, 15 centímetros de fio. Fechei com baixíssimo e puxo. Depois eu venho com a agulha lá de trás e levo esse fio lá para trás. E aqui na parte de trás eu vou fazer o arremate. Eu posso fazer esse arremate tanto com a agulha de tapeçaria quanto com a agulha de crochê. Eu formo uma nova laçada, passando por dentro de uma laçadinha do ponto. Formei a laçada, eu passo por dentro e venho trazendo esse fio por dentro das laçadinhas do ponto. Eu sempre faço essa laçadinha pelo menos 2 vezes, para que o arremate fique bem firme. Então, venho, formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro da laçada e depois trago por dentro de mais alguns pontinhos. Venho levando, ó, essa pontinha por dentro de algumas laçadinhas. Depois disso, é só cortar o fio. E aí, o que eu faço? Corto, e quando eu corto, eu pingo um pinguinho de cola de silicone ou a cola pano. Então, corto e um pinguinho só, bem pouquinho, só para selar o fio, já que ele já está arrematado. Isso eu também repito lá na carreira inicial, na carreirinha onde eu fiquei com a pontinha do início. Só temos essas 2 pontinhas, porque eu não tive nenhuma emenda de fio ao longo de todo o tapete. Eu vou fazer aqui esse arremate do início e depois eu volto mostrando para vocês o tapete já finalizado. Já arrematei as pontinhas e, como vocês podem ver, já temos o tapete finalizado. Um tapete super econômico que você faz rapidinho e é uma ótima opção de venda e também para presentear quem você gosta. Bem, pessoal, eu também espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!